Saudações juniorísticas, sejam bem-vindos a mais um podcast da JCI Brasil. Nossa missão é proporcionar oportunidades de desenvolvimento que preparem as pessoas jovens a criar mudanças positivas. No episódio de hoje, Natália Migliorini conversa com Roberta Bonetti, diretora da RB Mind Training, empreendedora, palestrante, instrutora credenciada do método Movimento Perfeito, graduada em Psicologia, Recursos Humanos, Excelência em Atendimento ao Cliente, Empreendedorismo, pós-graduanda em Neuropsicologia e Gestão Estratégica de Pessoas, Psicologia Positiva, Ciência do Bem-Estar e Autorrealização. Participou da Academia Nacional de Lideranças em 2016 e é membro da JCI desde 2012, onde desempenha o cargo de diretora de capacitação da JCI Brasil. Empenhada em dar resultados rápidos e satisfatórios, em 2009 abandonou a psicologia tradicional e foi em busca de outra forma de ensinar educação emocional e auxiliar as pessoas a terem prosperidade a partir do gerenciamento de suas emoções. Olá, Roberta, bem-vinda ao podcast da JCI Brasil. Então, nós temos esse tema hoje de como treinar nossa mente para ter alta performance. Você poderia nos dizer quais são os ingredientes da alta performance? Olá, Natália. Então, vamos lá. Os ingredientes da alta performance eu considero 4. Nosso corpo, mente e cérebro, ele funciona com 4 tipos de informação. A primeira delas é a alimentação, a nutrição, como eu nutro o meu corpo para que o meu intestino possa produzir aí as químicas que vão ir lá para o meu cérebro, e essas químicas aí que vão produzir o bem-estar, vão produzir a energia, vão produzir o ânimo, né? O segundo ingrediente eu considero a respiração. A forma como a gente respira, ela manda uma informação para o nosso cérebro. Então, quando a gente respira calma, pausadamente, a gente está informando o nosso cérebro que está tudo bem no nosso mundo. Então, ele tem a liberdade de produzir mais. Agora, quando a gente respira, sabe? Aquela respiração rápida, essa respiração rápida, ela manda um comando para o cérebro que a gente está em perigo, que está acontecendo alguma coisa aqui no nosso mundo externo. E esse perigo, essa informação que é enviada para o cérebro, ela acaba travando a nossa performance, ou seja, fazendo com que a gente, em vez de produzir, a gente fique mais na defensiva, tendo que se proteger. Então, a respiração é um ingrediente fundamental também para que a gente tenha mais performance. O terceiro ingrediente é a forma como nós nos movimentamos, né? E tem artigos científicos, tem comprovações científicas que os exercícios aeróbicos são os únicos que repõem neurônios no nosso cérebro. E a gente tá perdendo neurônio o tempo inteiro. Eu tô aqui falando contigo e tem neurônio morrendo aqui no meu cérebro. Então, uma forma de a gente reproduzir esses neurônios para que a gente tenha mais performance é com atividade física aeróbica. E aí vai tanto de nadar, pedalar, caminhar, correr, enfim, você pode criar a sua rotina de exercícios aeróbicos aí 20 minutos por dia já fazem uma grande diferença no teu corpo. E o último ingrediente, a última informação que o nosso cérebro recebe, eu digo que a mais importante, porque é a partir dela que a gente vai fazer todos os outros ingredientes acontecerem, que é os pensamentos. E a neurociência lá em 2001 bateu o martelo. Sim, um pensamento é um movimento químico no nosso cérebro e a partir dele a gente ganha impulso para agir, para fazer as coisas que a gente realmente quer, para ter mais performance, para realizar os nossos objetivos, ou a gente se segura, se trava, sabe? Então, a partir dos pensamentos, a gente tem esse movimento, ou seja, eu tenho a ação. Então, quando eu consigo direcionar os meus pensamentos para aquilo que eu realmente quero e consigo visualizar isso como possível, como realizável, o meu cérebro ele gera essa química, faz com que eu esteja mais presente, mais consciente e ganhe esse impulso para chegar onde eu realmente quero. Então, aí tá os 4 ingredientes. Se a gente conseguir trabalhar esses 4 ingredientes, incrementar eles no nosso dia a dia, com certeza a gente vai ter muito mais performance.
Muito interessante, Roberta. Então, saber que a alta performance tem a ver com esses 4 ingredientes: nutrição, respiração, a forma como nos movimentamos, né, do exercício aeróbico e com o pensamento. Você poderia nos dizer como usar o pensamento para desempenharmos mais? A partir do nosso pensamento, a gente gera essas químicas no cérebro. Então, um pensamento, ele gera uma química, essa química é descarregada no nosso corpo e vai produzir, sim, as sensações. Então, percebe que quando a gente está se sentindo bem, está feliz, está empolgado, está entusiasmado, a gente age. Parece que as coisas ficam mais fáceis. Parece que tudo começa a conspirar a nosso favor. Agora, quando nós estamos nos sentindo mal, parece que a coisa dá uma trancada. E um exemplo disso é 2 clientes que chegaram para mim no consultório e os 2 estavam em situações muito parecidas. Os 2 tinham sido demitidos. Porém, um tinha um pensamento: ok, agora fui demitido, agora eu vou recomeçar a minha vida, eu vou empreender ou eu vou achar um emprego muito melhor, onde eu ganhe muito mais. Isso tudo é o pensamento, porque a ação, o movimento, a coisa que está acontecendo aqui é a mesma. O segundo cliente chega para mim: ai, Roberta, então fui demitido, olha só o azar, coisa triste, pois é, aquele meu chefe ruim mesmo, eu sabia que o problema era com ele, nananã. Chega naquele mimimi. As 2 pessoas, elas estão passando pela mesma situação, só que uma com um pensamento mais produtivo, ou seja, que produz emoções de poder, de alegria, de ânimo, de empolgação, e outra com um pensamento mais vitimista. Então, esse pensamento mais vitimista, esse pensamento de que vai faltar, eu não vou ter, agora perdi meu emprego, esse pensamento, ele me limita. Então, o quanto eu consigo utilizar essa experiência que está me acontecendo para mim criar pensamentos mais produtivos, pensamentos que vão me dar mais ânimo, mais energia, para que eu possa abrir essas possibilidades na minha mente. Porque o cérebro, ele tem 2 pecinhas que elas não funcionam juntas. Ou eu tô me sentindo bem ou eu tô me sentindo mal. Quando eu tô me sentindo bem, eu tô ativando o centro da lucidez, que é o córtex pré-frontal, que é uma área mais nobre do nosso cérebro. Nela está a nossa criatividade, nela está todas as nossas possibilidades. Agora, quando eu tô me sentindo mal, significa que eu ativei a amígdala cerebelar, que é o centro do medo. E esse centro do medo faz com que eu realmente recue, faz com que eu paralise, faz com que eu seja vítima da vida, do mundo, dos outros. E esse medo, ele vai me fazendo eu não querer investir no meu negócio, eu não querer estudar mais, eu não querer fazer algo a mais. E automaticamente, se eu não invisto em mim, se eu não invisto no meu negócio, se eu não invisto no meu desenvolvimento pessoal, eu também não vou ter retorno. Porque se você não investir em você, o mundo e os outros também não vão investir. Então, percebe que as situações que acontecem, elas são as mesmas. O que muda e que faz com que a gente tenha ações diferentes é o nosso pensamento. Então, se você conseguir olhar para cada experiência que chega na tua vida como uma experiência para te impulsionar para frente, como se fosse um pé na bunda para te jogar mais para frente, você sim consegue ter mais desempenho, mais energia e também viver uma vida mais feliz, uma vida mais entusiasmada, com mais amor, com mais integridade também, né? Então, eu acredito muito que o pensamento, ele tem muito poder sim de impulsionar a gente, mas depende do nosso ponto de vista e o quanto a gente quer sair desse vitimismo e realmente ser autor da nossa história. É realmente impressionante como o pensamento positivo e o pensamento negativo têm consequência nas nossas ações e como isso pode realmente mudar os nossos resultados e a nossa performance. Você poderia nos dizer que práticas você recomenda para o treino mental? Eu acredito muito que a prática da autoobservação, ou seja, eu observar as historinhas que estão passando pela minha mente. Porque todos nós temos de 60 a 80 mil pensamentos por dia. Muitas vezes esses pensamentos são até inconscientes, né? Na maioria das vezes, o que movimenta a nossa vida é o inconsciente. Mas quando a gente tira um tempo pra gente realmente respirar fundo e começar a observar essas historinhas, são essas historinhas que eu
eu tendo consciência delas, eu posso mudar. E aí, Daniel Goleman fala muito sobre inteligência emocional e ele fala muito sobre essa prática de eu me observar e a partir dessa auto-observação eu conseguir regular esses pensamentos. Porque eu só consigo mudar aquilo que eu tenho consciência, né? Então, a partir do momento em que eu tenho consciência desses pensamentos, eu posso mudar eles, eu posso escolher entre um pensamento e outro. E aí, a partir disso, eu oriento muito os meus clientes, oriento muito as pessoas que chegam até mim a fazerem práticas de mindfulness, práticas meditativas, porque todas essas práticas vão limpar a tua mente, ou seja, limpar esses pensamentos te dá muito mais poder de você conseguir escolher os pensamentos que você quer que fiquem em você e que te dê esse impulso, e também vai exercitar o teu cérebro para você estar mais presente, porque enquanto a gente está com esse excesso de pensamentos, são eles que dominam a nossa vida. Quando você está presente, você sim pode ser o autor da tua história e você sim consegue muito mais performance, porque você está no aqui e agora, não igual uma barata tonta andando em círculos, porque às vezes a gente quer desempenhar mais, mas a gente vai para um lado, vai para o outro, pega 1000 coisas para fazer e não faz nada bem feito. Por quê? Porque a gente tá nesse nosso piloto automático. Mas quando você tá presente, você consegue fazer muito bem feito, fazer com intensidade, fazer com muito amor e as coisas realmente acontecem. Então, 2 práticas que eu oriento muito é a prática de autoobservação e meditação, para treinar mesmo esse cérebro para que ele tenha muito mais potência aí. Super interessante saber que um pensamento de qualidade, um pensamento positivo, ele pode ser treinado na nossa mente e então através dessa prática da autoobservação, dessas práticas meditativas, estar presente, estar consciente, que atitudes mentais você pode começar a ter agora para desenvolver essa habilidade de desempenhar mais? Eu até não gosto tanto de usar o termo pensamento positivo. Eu gosto de usar o termo pensamento produtivo. O pensamento que produz aquilo que eu realmente quero viver, aquilo que eu realmente quero experimentar. E nessa jornada de autoconhecimento minha, eu defini 3 atitudes mentais realmente para me dar alta performance. E eu levo elas como minhas leis pessoais. E a primeira delas é a responsabilidade. Ou seja, eu sou responsável por tudo que está ou não está na minha vida. Eu sou responsável pelos resultados que eu tenho ou pelos que eu não tenho. Eu sou responsável por atrair certas situações para minha vida, porque tudo que chega está chegando de acordo com aquilo que está dentro de mim, ou seja, com a minha consciência. Então, no momento em que eu tenho consciência de que eu sou o autor da minha história, no momento em que eu levo essa responsabilidade comigo, eu tenho muito mais performance, porque eu sei que só depende de mim. A segunda atitude mental é a maturidade. A gente ter maturidade para aprender a negociar satisfações, porque nós temos dentro de nós uma criancinha mimada, né? E essa criancinha, muitas vezes, ela quer as coisas do jeito que ela quer. E aí a gente, às vezes, chega para negociar com uma pessoa ou chega para pedir algo para uma pessoa e a gente quer impor as coisas. Então, a gente precisa aprender a negociar satisfações, porque qualquer relação bem-sucedida, ela é uma relação de negociação. O que vai ficar bem para mim e o que vai ficar bem para o outro. E aí eu dar uma recuada, às vezes, para que fique bom para as duas partes. E a terceira atitude mental que eu levo muito comigo e utilizo é a utilização. Utilizar tudo que chega. Utilizar as experiências ruins, as experiências boas, tudo que chega na nossa vida, utilize, porque até uma coisa ruim que chega na tua vida e você começar a movimentar o teu cérebro e perguntar como que eu posso prosperar a partir disso, a partir desse problema, a partir dessa dificuldade. Como que eu posso me tornar uma pessoa melhor? Como que talvez eu possa ganhar mais dinheiro? Como que eu posso desempenhar mais a partir dessa situação ruim? Então, utiliza. Chega uma pessoa na tua vida, não sei, aconteceu, chegou alguém na tua vida. Como que eu posso olhar para essa pessoa e aproveitar o que ela tem para me ensinar? Então, utiliza tudo que chega. Quando a gente começa a usar as coisas que chegam na nossa vida, tudo acaba se tornando um presente para você. E aí não tem experiência ruim, não tem situação ruim. Tudo é bom.
Tudo que chega é bom. E eu vou aproveitar cada experiência, cada situação para mim crescer, para eu me tornar melhor. Então, se você levar essas 3 atitudes mentais no teu dia a dia, você começa a desempenhar mais. Porque o que tira o teu desempenho, o que tira a tua energia, são esses pensamentos limitadores, são esses pensamentos mais envolvidos no medo e na escassez, no problema, na dificuldade e no esforço. Então, se você trocar todos esses pensamentos por responsabilidade, por maturidade, por utilização, tudo que chega é bom. Então, você tem muito mais energia para desempenhar mais, para se tornar uma pessoa melhor e sim, para estar intensa, entregando o teu 100%, não fazendo as coisas meia boca, porque alta performance é você dar o teu melhor em tudo que você for fazer. Sensacional, Roberta. Muito legal saber dessas atitudes mentais que você falou, da autorresponsabilidade, dessa maturidade para negociar satisfações conosco. Isso é tão interessante. E dessa utilização das experiências boas e ruins para aprender. Na sua opinião, qual a maior diferença entre uma pessoa com alta performance para alguém que não está conseguindo utilizar todo o seu potencial? Quando a pessoa não consegue usar todo o seu potencial, geralmente ela tem ideias, mas ela não consegue pôr em prática, ela não tem ação, ela é aquela pessoa que diz, tenho muita coisa para fazer, mas chega no final do dia ela não fez nada, ela vive com a mente com excesso de pensamentos e esses pensamentos eles são muito de escassez, de dificuldade, de não vai dar certo. A pessoa que tem alta performance, ela tem uma mente livre, livre do vitimismo, livre da crítica, livre do envolvimento com as condições do momento, porque às vezes a realidade é dura. Gente, viver não é fácil. A vida, ela é dura. Mas a pessoa que tem alta performance, ela não se envolve com a dureza. Ela se envolve com a visão, com aonde ela realmente quer chegar. Ela é livre do negativismo, ela é livre do passado, das experiências do passado que não deram certo. Ela tá buscando aquela que vai dar certo e não aquela que já não deu. Ela é livre do medo, ela é livre das dúvidas, ela é livre das inseguranças. A mente da pessoa que tem alta performance é uma mente limpa e focada. É uma mente que é livre, ou seja, que não tem esse excesso de pensamentos limitadores, pensamentos negativos, pensamentos em nível de esforço. Ela é uma mente 100% presente e conectada com aonde ela quer chegar, porque é isso que dá a performance. A pessoa que realmente tem alta performance, ela tem certeza absoluta de que ela vai conseguir essa segurança, e essa segurança faz ela entregar o 100% dela, faz ela ser uma pessoa melhor a cada dia, porque ela tem essa segurança de que ela vai chegar lá. A mente da pessoa que não tem performance, ela tem muitas dúvidas em relação a onde ela quer chegar. Ela quer emagrecer, mas ela tem dúvida se ela vai conseguir. Então ela não dá o 100% dela, porque o cérebro é assim, se ele não vê a possibilidade real, ele não vai gastar energia com uma coisa que pode não acontecer. Então é muito nesse sentido, entende? E se nós for levar a sério, o nosso cérebro ele não foi projetado para ter foco. Nós precisamos treinar a nossa mente, porque o nosso cérebro ele foi projetado para nos manter vivos e reproduzindo, apenas isso. Então, por isso que muitas vezes a gente faz só para sobreviver. A gente não pensa em algo a mais, a gente não quer se expandir, a gente não quer prosperar, porque essa é uma limitação muito primitiva do nosso cérebro. É assim que ele funciona. Sensacional, muito inspirador e incrível aprender tudo isso. Você tem alguma dica, uma mensagem final que você gostaria de deixar? A mensagem final que eu deixo é: saia dos teus tabus e dos teus preconceitos e comece a cuidar da tua saúde mental. Comece a cuidar e se auto-observar esses pensamentos que estão em ti. E quando eles não são aquilo que você quer, ou quando eles não te levam para onde você quer, escolha não pensar mais sobre eles. Escolha não se envolver mais neles. Escolha dissolver esses pensamentos. Porque o pensamento é, sim, um super ingrediente da alta performance, e é muito importante você treinar a tua mente para onde você quer chegar. Eu acho que treino mental é tudo pra gente desempenhar mais e pra gente realizar os nossos sonhos, os nossos objetivos. Essa é a minha mensagem final para vocês e eu agradeço de coração o convite aí para estar aqui contigo e compartilhar um pouquinho desse conhecimento. Roberta, temos certeza que todos aprendemos muito contigo nessa conversa. Dicas incríveis dessa questão mental, dessa questão cerebral também. Muito obrigada por ter aceito esse convite. Eu que agradeço. Um super beijo e até a próxima.
Esse foi o podcast da JCI Brasil. Toda terça-feira, um novo conteúdo no seu feed. E no mês de maio serão lançados vários episódios extras sobre a campanha #JCI em Ação.